Dando continuidade ao nosso estudo sobre respiração, nós já vimos as fases da respiração. Agora, nós vamos ver quais são alguns dos fatores que afetam a respiração. Não na pretensão de esgotar o assunto, mas despertar vocês para essa realidade. Existem diversos fatores que podem afetar a respiração. Nós temos fatores que são bióticos, ou seja, são da própria planta, e nós temos fatores que são abióticos, são fatores do meio que afetam a respiração. Exemplo de fatores bióticos. Nós temos a espécie. Algumas espécies, elas apresentam taxa respiratória maior ou menor do que a outra. Então isso é extremamente variável de espécie para espécie. Estágio de desenvolvimento. Se a planta está no estágio inicial de desenvolvimento, ela apresenta uma taxa respiratória. Quando é já uma planta madura, ela apresenta outra taxa respiratória. Então, normalmente, quando está na fase de formação, a taxa respiratória tende a aumentar para produzir a energia necessária para formar o que for preciso. Por outro lado, quando ela já está formada, já está totalmente adulta, agora a taxa respiratória tende a ser um pouco menor, porque não precisa mais formar mais tecidos. Então, varia de estado de desenvolvimento. Varia em relação ao órgão. Alguns órgãos respiram mais do que outros em função das suas características bastante específicas. Por exemplo, no caso de flores, para a formação da flor, que é uma folha modificada, existe aumento da taxa respiratória para que haja a síntese de todos os compostos novos, estruturas físico-químicas que estão sendo necessários para aquela nova fase da planta. Algumas plantas liberam compostos voláteis, cheiro, que está relacionado com determinados compostos, mas também está relacionado com a volatilização daqueles compostos. E às vezes é necessário que haja um aumento da taxa respiratória para que haja volatilização daqueles compostos. A idade dos tecidos. A presença de fitopatógenos, por exemplo. Quando a planta está sendo atacada por uma bactéria, por um fungo, ela vai desencadear mecanismos de defesa. E ao desencadear esses mecanismos de defesa, são necessários a síntese de novas moléculas. E para isso, então, ela aumenta a sua taxa respiratória para produzir os compostos intermediários que vão ser necessários para a síntese daquelas novas substâncias que agora vão participar do processo de defesa. Varia de espécie para espécie, varia em função do tipo de organismo que está induzindo aquela resposta. E assim sucessivamente. Por outro lado, existem os fatores abióticos. São os fatores do meio. Aqui eu quero chamar a atenção específica para dois: a temperatura e a disponibilidade de oxigênio. Primeiro nós vamos falar sobre a temperatura, como que a temperatura influencia na taxa respiratória. Aqui nós temos um gráfico mostrando a taxa respiratória no eixo Y e mostrando a temperatura no eixo X. Isso é variável de espécie para espécie, de órgão para órgão, mas aqui nos dá uma ideia do que vai estar acontecendo. Nós podemos ver que à medida que a temperatura vai aumentando, a taxa respiratória também vai aumentando. Por outro lado, chega num determinado ponto máximo, que à medida que a temperatura continua aumentando, agora a taxa respiratória tende a cair. Ou seja, ela tem um pico máximo. Ou seja, nós podemos ver que existem dois momentos específicos aqui. Um momento inicial, em que à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a taxa respiratória. E existe um segundo momento, em que o aumento da temperatura leva a uma diminuição da taxa respiratória. O que está acontecendo em cada uma dessas fases? No primeiro momento, à medida que aumenta a temperatura, eu estou aumentando a atividade respiratória, é porque eu estou aumentando a energia cinética presente no meio. Todas as reações enzimáticas, elas estão relacionadas com a energia cinética disponível. Quanto mais as moléculas se movimentam, mais a possibilidade da enzima ter contato com o substrato para que haja a reação enzimática. Aqui no caso, nós estamos falando da respiração, que é esse complexo enorme. Mas à medida que eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a energia daquele ambiente, então eu aumento a taxa respiratória. Por outro lado, à medida que eu continuo aumentando a temperatura, agora a minha taxa respiratória tende a diminuir. Por que está acontecendo? Começa a haver a desnaturação em função da temperatura elevada. Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a energia cinética, aumenta a velocidade.
até o ponto em que as enzimas suportam. Quando a gente atinge esse ponto e continuamos aumentando a temperatura, começa a haver uma desnaturação em função da temperatura muito elevada. Começa a quebrar as ligações que existem naquela proteína, ela perde a sua conformação, isso pode comprometer o seu sítio ativo e, consequentemente, a taxa respiratória tende a diminuir. E como é que isso é utilizado na prática para quem trabalha com fisiologia vegetal? Se eu sei que aumentando a temperatura eu aumento a taxa respiratória, a gente faz isso no dia a dia na nossa casa, trabalhando com a temperatura, diminuindo a taxa respiratória. Quando a gente compra um hortifruti granjeiro, quando a gente chega em casa, depois que você lava ele, onde é que você o coloca? Normalmente você guarda ele na geladeira. Por quê? Porque você diminui a temperatura, diminui a atividade respiratória das células que compõem aquele órgão. Consequentemente, você tem um aumento da longevidade daquelas células, do que se você deixasse ela na temperatura ambiente ou em temperaturas mais elevadas. A mesma coisa é utilizado na exportação de frutas, a mesma coisa é utilizado na conservação de flores. Vocês colocam em ambientes refrigerados com temperaturas controladas. Não tão baixas a ponto de congelar, né? Sejamos razoáveis, mas a ponto de diminuir a taxa metabólica respiratória para que aquele órgão possa ter uma longevidade maior. Isso a gente faz no dia a dia e nem se percebe do que está fazendo. Um outro fator importante é a disponibilidade de oxigênio. Considerando esse fator abiótico, o oxigênio, à medida que nós vamos diminuindo a quantidade de oxigênio disponível, nós vamos diminuindo a taxa respiratória. Lembrando que a nossa atmosfera ela é composta por aproximadamente 21% de oxigênio. E à medida que nós vamos diminuindo a concentração de oxigênio naquele ambiente, nós vamos diminuindo a taxa respiratória. Isso acontece em algumas condições, como, por exemplo, hidroponia. Hidroponia é o cultivo de plantas na ausência de solo. Aqui é um exemplo de um sistema hidropônico, nós vamos entender isso mais à frente quando a gente falar sobre nutrição mineral. As raízes, elas não crescem em contato com o solo. A raiz, ela está, de uma maneira geral, imersa numa solução nutritiva. E nós já estudamos lá no primeiro módulo da disciplina que a solução nutritiva tem que ser uma solução diluída. Não pode ser uma solução muito concentrada. Ela tem que ter um potencial osmótico tal que permita que ela tenha um potencial hídrico maior do que o potencial hídrico radicular. Por quê? Porque a água vai sempre do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. Então, se o potencial hídrico da minha solução nutritiva, que é composto basicamente pelo potencial osmótico, for menor do que o potencial hídrico radicular, ao invés das plantas absorverem água, elas vão perder água naquele meio e vão desidratar. Então, a minha solução tem que ter o potencial hídrico maior do que o potencial hídrico radicular. E assim ela vai absorver. Mas não basta isso. Além disso, eu tenho que permitir um sistema de aeração do sistema. Ele tem que ser aerado. Por quê? Se as raízes permanecerem naquela solução e a solução estiver parada, não acontece uma renovação do oxigênio. A planta não é um peixe, não tem um guelra para poder tirar o oxigênio da água. Então essa água tem que estar sempre sendo movimentada, borbulhada. De alguma forma tem que permitir a entrada de oxigênio nela. Para quê? Para que as raízes que estão imersas tenham contato com o oxigênio, permitindo a respiração aeróbica. Se as raízes ficarem numa condição com a água parada, vai diminuindo gradativamente a concentração de oxigênio na matriz mitocondrial, consequentemente, para-se a cadeia transportadora de elétrons, para-se o ciclo de Krebs, mas a veia glicolítica continua funcionando e agora o piruvato vai desencadear a via respiratória anaeróbica, que vai levar à produção de ácido lático ou de etanol, e a planta escolhe como quer morrer, se ela não tiver condições de detoxificação. Então, além de eu preocupar com o potencial hídrico da minha solução, eu tenho que preocupar com a disponibilidade de oxigênio naquele meio. Um outro exemplo são solos alagados, como por exemplo, no lado direito eu tenho um mangue, e do lado esquerdo eu tenho um arroz irrigado. No caso do lado direito, e que eu tenho um mangue, nós podemos ver nessa primeira figura aqui em cima a presença de pneumatóforos. São estruturas específicas produzidas por plantas que crescem nessa região, que foram evolutivamente adaptadas
a que quando a maré subisse, uma parte dela permanecesse fora da água, dessa forma permitindo uma oxigenação do sistema radicular. E no caso dos mangues, a mesma coisa, a raiz fica mais elevada, permitindo uma oxigenação do sistema radicular. E no caso do lado esquerdo, no caso de arroz, arroz tem dois tipos, arroz de sequeiro e arroz inundado. No caso aqui é arroz inundado. Essas plantas de arroz são semeadas, depois quando ela germina, você inunda o terreno e elas agora crescem nesse ambiente em que as raízes ficam completamente inundadas. Mas as raízes respiram, toda planta respira. As folhas respiram, o caule respira, a raiz respira, a flor respira, todos os órgãos da planta respiram. E as raízes permanecendo no solo encharcado não vão ter acesso ao oxigênio. E se elas não têm acesso ao oxigênio, para a cadeia transportadora de elétrons, para o ciclo de Krebs, dá início ao processo da fermentação, que acontece na fase final da via glicolítica, e essas plantas vão morrer. Porém, o arroz inundado e ao longo do processo de evolução desenvolveram um mecanismo para a produção de aerênquimas, estruturas especializadas que acontecem no caule e no sistema radicular, de tal forma que agora o sistema radicular ele tem contato com o oxigênio, sim, não pelo meio onde ele se encontra, mas pelo oxigênio que é captado nas folhas e desce através dessas estruturas, dos aerênquimas, permitindo que o sistema radicular continue respirando. O arroz de sequeiro não desenvolve aerênquimas, portanto, se você inundar um arroz de sequeiro, você mata a sua plantação. Mas se você inundar um arroz inundado, ela vai desenvolver, quando acontecer o processo de inundação, a lise e a formação desse aerênquima, permitindo então que o sistema radicular continue respirando. E quais são as finalidades da respiração? Por que a planta respira? Ela respira para produzir poder redutor e ATP e para a produção de compostos intermediários, que vão ser utilizados para quê? Vão ser utilizados para síntese, que vai acontecer na planta. Vão ser utilizados para permitir que a planta continue crescendo e formando novos tecidos. Vão ser importantes para a manutenção de todas as funções que a planta tem. Vão ser importantes para a manutenção do potencial transmembranar, ou potencial de membrana, que vai permitir o funcionamento das membranas, do controle dos canais dos carreadores. E vai permitir também energia para que aconteça o transporte de substâncias, seja a absorção de nutrientes do ambiente, ou seja, inclusive para o carregamento e descarregamento do floema. Então ela pode ser utilizada de várias formas. Então toda essa energia e esses compostos intermediários podem ser utilizados para qualquer uma dessas funcionalidades. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!